IPB. Vamos abrir a palavra do Senhor em em Êxodo capítulo 18. Êxodo capítulo 18, versículos a partir do versículo 13. Êxodo capítulo 18, a partir do versículo 13. Êxodo 18, a partir do versículo 13. Nós vamos meditar especificamente no versículo 21, mas nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 13. Êxodo 18, a partir do versículo 13. E aconteceu que, no outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés, o seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim como tu e este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deve andar, e a obra que devem fazer. Vamos ler todos juntos o versículo 21. E tu, dentre o teu povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, e põe chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvido à voz do seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual foi à sua terra. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Feche teus olhos. Senhor, obrigado porque o Senhor nos trouxe para te louvar, para buscar a tua ajuda, o teu favor. Mas nós queremos nesse momento te agradecer pela tua palavra e pedir que
que o Senhor mais uma vez, como fez agora há pouco de manhã, que o Senhor mais uma vez alcance a nossa mente, o nosso coração, ilumina-nos pela obra do Teu Espírito. Nós te agradecemos e pedimos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Um missionário, teólogo, lá no século 17, ele disse assim: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejem senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Foi John Wesley, missionário e teólogo anglicano, líder de um avivamento na Inglaterra, junto com George Whitefield. Ele fez essa afirmação porque sabia que a grande necessidade da igreja e da sociedade e do mundo é de conhecer o Evangelho, e Deus usa pessoas para a edificação, o anúncio e proclamação do Evangelho. Esse texto que nós lemos parece que não precisava de homens, de servos do Senhor. Aliás, estava tudo normal. Moisés ensinando, o povo aprendendo, mas olha, era como o sol tostando lá o povo de Israel, o povo querendo saber a vontade de Deus, e alguns dizem entre 600 mil e 800 mil pessoas, outros dizem, estudiosos, quase 1 milhão de pessoas, e muitas pessoas esperando ter uma prosa, uma consulta, uma conversa com Moisés para entender e saber da vontade de Deus. No sol, Moisés lá e o povo esperando na fila, até que a gente percebe que Jetro, o sogro de Moisés, que andou mais ou menos 450 quilômetros com Zípora, com a família de Moisés, vieram de longe, lá de Midian, para onde eles estavam. Jetro chegou, teve o primeiro momento com Moisés e com os anciãos, e olhou. Moisés voltou para a lida dele. Espera aí, o que é que Moisés está fazendo? E ele deu uma orientação a Moisés, que Moisés trouxesse para junto dele pessoas para servir ao povo de Deus. E essa orientação, quando Jetro fala no versículo 21, ele diz: procura dentre o povo alguns homens com algumas marcas. E o que nós queremos então conduzir a igreja a tratar de um tema, pelo menos a partir desse texto: característica dos servos de Deus, chamados para servir ao povo de Deus. Característica dos servos de Deus, chamados para servir ao povo de Deus. A partir desse texto nós podemos perceber que a primeira característica tem que ser pessoas, ou nesse texto, homens capazes. Você pode ver no versículo 21 e a repetição lá no versículo 25. E tu dentre o povo procura homens capazes. E no versículo 25 diz: e escolheu Moisés homens capazes. Jetro tinha ouvido dos grandes feitos de Deus. O que o Senhor fez lá no Egito se espalhou para a região. Midian ficava perto e em fronteira lá com o Egito. E a notícia se espalhou. E se espalhou ao ponto de Jetro
sacerdote, líder, lá em Midian, onde Moisés passou 40 anos com ele, foi até Moisés, depois de algum tempo, e foi lá e viajou, e o texto nos diz lá no capítulo 18, versículo 8, que Jetro reconheceu o que Deus fez lá entre os egípcios, quando Jetro ouviu e reconheceu, alegrou-se Jetro, no versículo 9, sobre tudo que Deus fez. E o texto nos diz que, reconhecendo Jetro, ele resolve estar junto com Moisés. Agora nos chama a atenção, junto com Moisés, e no versículo 12 nos diz: Moisés, Arão e, versículo 12, todos os anciãos de Israel. Jetro tomou holocaustos para sacrificar a Deus, com a liderança e com os anciãos. O que nos chama a atenção desse texto é porque Jetro é líder, Moisés e Arão são líderes, e na hora de sacrificar veio aquelas lideranças das famílias, as pessoas mais experientes, os anciãos, pessoas de mais idade, foram chamados e convidados para sacrificar a Deus. Jetro, ele viu aquele momento de adoração a Deus pelo sacrifício, e no outro dia ele viu Moisés trabalhando. E Moisés trabalhando, ele disse: Moisés, será que não tem ninguém que possa lhe ajudar nisso que você está fazendo? Porque olha o povo no sol, veja você no sol, veja a espera. Moisés, você, entendendo o que é da vontade de Deus, está aí no versículo número 23, se isto fizeres e Deus te mandar, ou seja, Jetro está dizendo, se for da vontade de Deus, isso que eu estou te dizendo, coloca homens capazes. E onde era que estavam esses homens capazes? Capazes o quê? Para mandar? Capazes para servir ao povo. Coloca homens capazes, ensina eles, para que eles possam estar servindo ao povo naquilo que o povo tem necessidade de entender a vontade do Senhor. Não é que nos chama a atenção? A palavra capazes é habilidade, eficiência. Homens eficientes e com habilidade. Habilidade de quê? Talvez de aprender, talvez de liderar 10 pessoas, liderar 50, 100, 1000. Moisés precisava ver aquilo que estava perto dele, que Deus tinha colocado perto de Moisés, pessoas para servir ao povo. Só que tinha que ser homens capazes. Não era porque eram pessoas simpáticas, não eram porque eram agradáveis, porque era de uma grande família. Não, eram homens com a capacidade de fazer aquilo que o povo tinha necessidade e entender a vontade do Senhor, fazer a vontade do Senhor. Moisés iria explicar a esses homens, e esses homens capazes que estavam dentro do povo seriam bênção de Deus em favor do povo. Já percebeu que na igreja do Senhor acontece isso? Na igreja do Senhor surgem homens e mulheres capazes para nos ajudar na nossa caminhada, para cuidar de determinadas áreas da igreja. Moisés era um grande líder, andava com o Senhor, conhecia o Senhor face a face, um instrumento do Senhor, e chega uma pessoa de longe, também líder, e diz: Moisés, será que isso não é possível para você?
E aí, aquela questão de delegar autoridade sobre outros aconteceu. E Moisés fez. E o povo foi abençoado, porque no povo tinha homens capazes. Se repete, como eu disse, se repete na igreja do Senhor, sempre dentro do povo de Deus, surgem servos e servas do Senhor, para servir ao povo do Senhor. Estão lembrados lá em Atos dos Apóstolos, quando teve da escolha dos diáconos, em Atos capítulo 6, diz lá que os apóstolos disseram: escolhei dentre vós homens de boa reputação. Escolhei dentre vós. É porque no meio do povo de Deus, sempre Deus tem os seus servos para conduzir, para usar para a glória do Senhor nas necessidades do povo. Nós estaremos daqui a pouco dando posse na investidura, mais uma vez, no ofício de alguns irmãos, ofício de presbítero, de diáconos, homens que surgem do nosso meio para servir ao povo do Senhor. O texto continua e nos diz que, além de homens capazes, o texto nos diz que eles têm uma outra característica. O irmão já identificou? A irmã já percebeu? Qual é outra característica dos servos do Senhor chamados para servir ao povo do Senhor? Qual é a segunda? Qual é? Pode dizer aí, irmão, qual é? Tementes a Deus. Não basta somente ter a capacidade de fazer, tem que ser temente ao Senhor. Você consegue perceber no versículo 21? E tu dentre o povo procura homens capazes, tementes a Deus. Quando a gente percebe o que Jétro está dizendo a Moisés, quando a gente para pensar um pouco, a gente olha e chega à conclusão lógica: de fato, não basta ser capaz apenas, tem que ter o temor do Senhor no coração para poder servir ao povo do Senhor. E temer a Deus é ter compromisso com a vontade de Deus. Temer a Deus é quem busca viver pela fé no que Deus diz. Temer a Deus é buscar, em primeiro lugar, viver para o Senhor. Ou seja, Moisés teria que identificar no meio do povo do Senhor pessoas que pudessem ter a capacidade de servir ao povo, mas que tivessem o temor de Deus no coração, na sua caminhada. E onde era que estavam eles? Eles estavam nas famílias, eles estavam no meio do povo. E o povo estava onde? No deserto. E o povo via essas pessoas, ou era possível ver as pessoas, de que forma? Nos relacionamentos. Os líderes tementes a Deus, eles surgiram no meio de momentos difíceis. Por quê, pastor? Você pode voltar a sua Bíblia uma ou duas páginas para apenas acompanhar a argumentação. Veja no capítulo 15, no versículo 23 em diante. Houve um momento, 15:24, em que o povo murmurou contra Moisés. O que é que a gente vai beber? Quando a gente vai no capítulo 16, a gente percebe o povo reclamando de pão. 16, versículo número 2. Veja no capítulo 16, versículo 7. Moisés dizendo: amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu vossas murmurações contra o Senhor.
Moisés já com a cabeça quente. Quando a gente olha no capítulo 17, por favor, vá até o capítulo 17, versículo número 7. E chamou aquele lugar Massa e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Os líderes do povo, tementes a Deus, não poderiam estar entre aqueles que estavam reclamando, estavam questionando tudo, murmurando, insatisfeito. Moisés tinha que perceber aqueles homens tementes a Deus, que no meio das situações difíceis, não fazia parte do grupo que estava ali, rapaz, seu mesmo, que lugar quente, não tem água e não tem pão, e Moisés está com sede, Moisés. Os líderes tementes a Deus não poderiam estar entre essas pessoas. No meio de 600 mil dá para achar pelo menos uns 2 ou 3, não dá? Dá, meus irmãos. Uns 4, uns 5 que estavam com o coração lá no que Deus fez na abertura do mar, lá nos feitos do Senhor no Egito. No meio de 600 mil, de 700 mil, 800 mil, não dá para achar 4 ou 5? Claro que dá. Moisés tinha que perceber que ele não poderia colocar murmuradores contra Deus. Ele não poderia colocar homens que não crescem na providência do Senhor. Tinha que ser homens tementes a Deus. E o deserto fez florescer, aparecer os murmuradores, mas no deserto apareceu homens tementes ao Senhor. É bem verdade que mais lá na frente 12 líderes foram enviados para ver a terra prometida. Lá na frente dos 12, o relatório que veio dos espias, quem foi que retornou com uma visão diferente? Eram quantos? Quem se lembra? Escola dominical. Dos 12, 2, Josué e Caleb. Sabe, irmãos, homens capazes e tementes a Deus para servir ao povo do Senhor, porque de vez em quando o povo do Senhor passa por momentos difíceis, e os líderes que Deus levanta, as servas do Senhor que o Senhor levanta para servir ao povo, não podem ser aquelas pessoas que estão reclamando, que estão murmurando, falando mal, não crendo que Deus vai providenciar e que Deus está no controle. Na igreja do Senhor, o Senhor sempre providencia, no meio das provações, homens tementes ao Senhor. O texto continua e nos diz que não somente homens capazes, mas tem que ser capaz e temente a Deus. E a peneira continua, viu? Não sei se a peneira da PMT foi desse jeito, mas a peneira foi grande, querido missionário Ângelo. A peneira continua. Tementes a Deus, que mais? Homens que amem a verdade. Nossa, você consegue ver aí no versículo 21? Êxodo capítulo 18, versículo 21. Homens capazes, tementes a Deus, que amem a verdade. Na minha versão tem homens de verdade. Eita! E tem homem de mentiria? Não, não tem homem de mentiria. Apesar que, né? Mas deixa estar. Vamos voltar para cá. Por texto, que é o que importa. Sabe? Capazes, tementes a Deus e que amem a verdade ou que sejam de verdade. Nos chama a atenção essa peneira, essa marca, essa característica dos servos de Deus chamados para servir ao Senhor, porque de verdade significa também homens dignos, que não são somente de aparência,
Sim, a expressão lá é pessoas que não são somente de aparência. Por isso, estes homens deveriam ser identificados no povo pela conduta de verdade, autênticos diante das pessoas. Veja que aperta cada vez mais, vai ali apertando, e Moisés tinha que procurar, e Deus tem. E Deus tem esses homens de verdade, que amam a verdade e que são autênticos, não são somente de aparência. O tempo, a conduta, o sol causticante trouxe provação ao povo, mas trouxe também pessoas capacitadas para ensinar, não somente de boca, mas de verdade, porque apenas falar não significava a capacidade para ser servo dos servos do Senhor. Tinha que ser de verdade. Essa conduta que a gente vê no versículo 21, de verdade, é a conduta que eu falei agora há pouco, de Atos capítulo 6. Procurai homens de boa reputação. O texto lá em 1 Timóteo e em Tito nos diz que Timóteo e Tito deveriam estabelecer presbíteros sobre a igreja do Senhor, que diz assim o texto: homens respeitáveis, primeiramente experimentados. A conduta verdadeira, autêntica, deveria ser também a marca do servo para servir ao povo do Senhor. É possível muitas vezes perceber, meus irmãos, na nossa caminhada enquanto igreja, que Deus tem homens fiéis na nossa caminhada enquanto igreja. Deus tem homens fiéis no meio dela, que não abrem mão de serem verdadeiros em tudo, e Deus vai usar esses autênticos, que não se escondem atrás de um conceito, mas a sua própria vida mostra verdade, integridade em palavras. Mas infelizmente, às vezes o contrário também acontece. Pessoas que aparentemente são verdadeiros, mas às vezes as suas atitudes não são confiáveis. Por isso tem que ser observado no meio do povo, para servir ao povo do Senhor, para servir a Deus. Tem que andar com a verdade nas atitudes e nas palavras. O texto continua e nós queremos destacar a última característica dos servos de Deus, chamados para servir a Deus de acordo com esse texto. Última característica, os irmãos identificaram? Sim. Não que? Odeia a corrupção. Tem outra palavra? Que aborreçam a avareza, que odeiam a corrupção, não cobiçosos. Tem a versão que odeiam a avareza, que odeiam a corrupção e não cobiçosos. Você pode ver no versículo 21, homens tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, homens tementes a... homens de verdade, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade e que odeiam a avareza, ou seja, não sejam cobiçosos. A principal função destes homens que eles iriam fazer era levar a palavra do Senhor e muitas vezes julgar entre um e outro. As causas eram levadas para Moisés, mas é muita causa de muita gente. Às vezes tem alguns problemas de relacionamento, né?
Tem muitos. A gente percebe depois na leitura de Êxodo, Levítico, muitos questionamentos que se aparecem nas relações sociais. Só que estes homens, por sugestão de Jetro, consulta de Moisés a Deus e estabelecido por Moisés, esses homens, eles iriam estar julgando, levando a palavra do Senhor e julgando causas. Algumas pessoas iriam ser julgadas entre um e outro, entre opções de causas de direito. Não, sou eu que tenho direito. Não, ele fez isso, eu preciso ser ressarcido. Ele fez algo errado comigo. O que é que a gente faz com o que a gente faz errado? Qual é a atitude? Como vai se julgar? Isso entre 10, o texto nos diz, 50, 100 e 1000. O que está com 10, quando não resolve o problema que tem lá no mês dos 10, deveriam levar a causa para aqueles que julgam entre os 50. E se não chegar a um consenso sobre o que é direito, o que é correto, o que é a vontade de Deus entre os 50, deveria ser julgado por um juiz dos 100, até o de 1000. E já que não resolveu de jeito nenhum, em última instância, leva para Moisés. E o texto nos diz que foi assim que se estabeleceu a liderança. Naquele contexto, o homem que fosse cobiçoso, avarento, corrupto, ele poderia receber dinheiro para poder julgar a favor de outro. Poderia fazer um extra por fora, ganhar talvez um animal, talvez um cabrito, uma ovelha. Olha, eu vou julgar, mas tu molha a minha mão. Talvez houvesse isso. Talvez a preocupação de Jetro foi justamente essa: pessoas que não se preocupem em primeiro lugar com a avareza, com o benefício próprio, mas com o que é correto. Que princípio Jetro estabeleceu? Moisés consultou a Deus. Pessoas não avarentas. Esse princípio de homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, ou que amem a verdade e não cobiçosos, foi a base para a sinagoga judaica. Os anciãos, os episcopos, os presbíteros que surgiram na igreja primitiva, saíram das sinagogas, crentes que se converteram, tiveram como base estes princípios, a liderança. Muitos anos mais tarde, quando o povo tinha sido julgado por Deus, tinha sido levado para o cativeiro babilônico, o profeta Miqueias foi levantado para justamente denunciar como era a liderança, como a liderança tinha se esquecido da vontade de Deus. Miqueias, no capítulo 3, estamos concluindo a mensagem. Miqueias, capítulo 3. Versículo 11. Diz assim, Miqueias 3:11: os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por direito, por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá.
Miqueias, que foi levantado para dizer que o povo seria alcançado pelo juízo de Deus, porque os seus líderes estavam, o texto nos diz, versículo 11, governando, estavam administrando por causa do suborno, aceitando sentenças por suborno, e até os sacerdotes estavam ensinando por dinheiro, e os profetas adivinhando por dinheiro. O povo foi para o cativeiro porque os seus líderes prevaricaram, aceitando suborno, amando a usura, julgando em causa errada, em causa própria. Eu olho para esse texto e só posso dizer: Senhor, envia a nós homens como o Senhor levantou em favor do seu povo, homens capazes, tementes a Ti, homens que amem a verdade e que não julguem em causa própria, porque se assim não for, quem sofre é o povo de Deus. Que nós, enquanto igreja do Senhor, possamos nos alegrar diante de Deus, porque agora, nesse exato momento, nós podemos receber para servir a Deus, servindo a nós, homens que têm na sua caminhada característica de servos, preocupados em primeiro lugar servir a Deus, em primeiro lugar amar a verdade e não julgar em causa própria. Aqui estamos nós, desfrutando daquilo que Deus tinha como propósito para o seu povo, lá do Antigo Testamento, renovado nas orientações em Timóteo, em Tito, em Atos dos Apóstolos, em tantos textos, aqui pregados no domingo passado, durante esse tempo de eleição, orientado aqui pelo pastor. Que possamos agradecer a Deus e sermos consagrados a Deus com esse propósito. Que as irmãs, que os irmãos que querem servir ao Senhor possam olhar para as suas vidas e desejar o que a palavra do Senhor coloca para aqueles que querem servir ao Senhor. Quer servir a Deus na sua igreja? Quer servir a Deus na sua casa? Quer servir a Deus onde? E de que forma? Que você seja capacitado. Busque essa capacitação. Que você seja temente a Deus. Que você tenha a verdade no seu coração. A verdade da palavra do Senhor. E que você não julgue jamais em causa própria. E sim, seja justo e fiel em tudo. Amém? IPB